Vê se você percebeu. Antes de confrontar Israel por sua infidelidade, o Senhor declara o quê? Lembro-me de ti. Veja o versículo 2 aí. A parte B do versículo 2. Porque o texto diz que Deus, no início do ministério de Jeremias, aquele jovem que foi chamado para o ministério, ainda nos seus primeiros dias de ministério, Deus incomoda Jeremias e ordena ele que ele vá e proclame a Jerusalém. E o que Deus mandou Jeremias dizer foi com essas palavras do início: lembro-me de ti. De início eu queria dizer uma coisa para você, que o tempo melhor que tem para a gente resolver, corrigir alguns erros, se consertar de alguns problemas, é enquanto tem alguém lembrando de você. Amém? Eu já disse para certa pessoa uma vez: quando ninguém mais te procurar, é sinal de que o tempo seu findou. Porque Deus, Ele dá um tempo para cada pessoa, e quando as pessoas erram, Deus, Ele providencia meios para que a pessoa seja despertada, orientada e se corrija dos seus erros e volte realmente para o seu lugar. Então, por isso que eu coloquei aqui: Deus inicia sua palavra não com acusação, mas com memória. Ele está dizendo: lembro-me de ti. Que bom que Deus não esqueceu de nós. Espero que nesta noite todos nós entendamos que Deus nos dá oportunidades, e que todas as vezes que Ele manda alguém nos ajudar, nos avisar, é porque Ele está lembrando de nós. Amém, queridos? Então, antes de Deus confrontar Israel, porque Deus aqui, meus irmãos, e melhor dizendo, isso aqui, se você for estudar isso aqui com muito cuidado, capítulo 2 de Jeremias, isso aqui é um ato judicial de Deus. Ele realmente vai confrontar o seu povo, mas antes de fazer isso, veja que ele fala dessas palavras: antes de confrontar Israel por sua infidelidade, o Senhor declara: lembro-me de ti. O que isso revela, meus irmãos? Isso revela que Deus não esquece o tempo em que seu povo o amava com sinceridade, quando o relacionamento era marcado por entrega, confiança e obediência. Por isso que Deus lembrou, através do profeta, no texto que nós lemos, quer dizer, quando Deus diz: lembro-me de ti, Ele está exatamente revelando que não se esquece o tempo em que seu povo o amava e demonstrava esse amor com sinceridade, quando o relacionamento era marcado por entrega, confiança e também obediência. Esse texto, ele é duplo. Ele foi uma mensagem para Israel, mas também é para nós, a igreja de hoje. Então, olhando o contexto, para nós ter mais compreensão, vamos dar uma olhada no contexto histórico e espiritual de Jeremias capítulo 2, versículo 2, como era o contexto daquela época. Veja que esse capítulo situa-se no início do ministério do profeta, como disse agora há pouco, profeta Jeremias, lá por volta do ano de 627 antes de Cristo, durante o reinado do rei Josias em Judá. Jeremias começa
o seu ministério. Então, queridos, era um período de grandes mudanças políticas, mas de profunda crise espiritual. A gente sempre tem que lembrar que o mundo sempre foi assim. Quando aparecem crises, geralmente as crises elas não param simplesmente em um setor, atinge várias vezes, ou muitas vezes atinge os dois lados. No tempo do profeta Jeremias, como disse, estava num período de grandes mudanças políticas, mas também era realmente um momento de profunda crise espiritual. O povo de Israel estava em crise espiritual. As mudanças políticas que estavam acontecendo afetavam Israel e o mundo naquela época, mas também o povo estava afetado por crise espiritual com respeito ao povo de Israel. Primeiro contexto histórico, observe que o Império Assírio estava em declínio e o Império Babilônico começava a se fortalecer. Os irmãos sabem que o mundo por muito tempo foi dirigido, governado por impérios mundiais. E quando o Império Sírio estava já em declínio, foi exatamente o período em que estava levantando-se e se fortalecendo o Império Babilônico. E esse era o contexto em que Israel estava e o profeta Jeremias foi levantado para profetizar. Judá vivia uma aparente estabilidade política, sobretudo com as reformas religiosas de Josias, que também estava sendo realizada naquela época. Os irmãos sabem que Josias ele procurou fazer uma reforma religiosa no meio do povo de Israel, e houve realmente um período em que Deus se manifestou para trazer o povo, ou procurar alertar o povo para que voltasse para o seu devido lugar, apesar das reformas exteriores. É preciso dizer, reforma no sentido de purificação do templo, restauração da lei que estava em abandono. O coração do povo não estava totalmente convertido. A gente precisa dizer isso e dizer uma coisa para os irmãos. É muito importante quando nós, os crentes, a igreja, nós reformamos nossos patrimônios, criamos novas ideias. Isso é importante e é indispensável. Mas nada pode substituir a verdadeira conversão a Deus. Porque um templo situoso é bonito, é bom. Uma igreja bem organizada é indispensável. Mas um povo convertido é exatamente o que alegra o coração de Deus. Um povo que se volta inteiramente para o Senhor, que se converte das suas práticas, das suas maldades, dos seus pecados, e se volta para a doutrina da palavra de Deus. Havia reforma no templo, como disse, mas não transformação do coração. O coração do povo continuava apegado ao pecado. E vamos mostrar alguns tipos de pecados que o povo de Israel estava praticando. Olhando aqui também o contexto espiritual de Israel, o povo de Israel, especialmente Judá, havia se afastado da fidelidade ao Senhor. Queridos, quando a igreja observa as lições que Deus deu a Israel, você pode observar que as mesmas se repetem sempre na sua igreja. Sempre existem as mesmas lições. Eu disse que o povo de Israel, especialmente os judeus, eles haviam se afastado da fidelidade ao Senhor. E quando a gente fala de fidelidade ao Senhor, você vai lendo todo o capítulo, você vai ver que se afastou da fidelidade ao Senhor. O povo de Israel afastou seus sacerdotes,
As liturgias continuaram, mas as práticas espirituais, elas foram abandonadas e causou grandes prejuízos no meio do povo que se chamava povo de Deus. Então, hoje não é diferente. Se nós queremos uma igreja abençoada, uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja revestida de poder, o conselho da palavra de Deus é todos nós voltarmos à fidelidade a Deus. Todos nós voltarmos à fidelidade ao Senhor. De todas as formas que se precise dele ser fiel, nós precisamos voltar. Então, práticas de idolatria. Irmãos, alianças políticas, e não somente políticas, mas alianças pagãs e sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma fusão de diferentes cultos que eles faziam. Eles cultuavam, faziam os rituais de culto a Deus, mas também adoravam ídolos, adoravam Baal e os deuses das nações. Quer dizer, isso é sincretismo religioso, e isto afastou o povo de Deus, porque se existe uma coisa que Deus não tolera, é de mistura. O povo de Deus não pode se misturar, porque Deus não tem meio termo, Ele não divide com ninguém, Ele não ocupa meio espaço, Ele ocupa todo espaço, então Deus não está nele. E nós, como crentes, nós precisamos saber disso e colocar isso a sério. Deus não divide a sua vida com ninguém. Se você quiser ser de Deus, seja total dele. Se a igreja quer ser igreja de Deus, seja uma igreja total, seja uma igreja do seu total, porque Deus não aceita dividir com ninguém. E é por isso que existem pessoas que estão quase acabadas. É porque querem dividir sua vida com Deus e com o mundo, querem dividir com Deus e outros deuses que ele prefere. Deus não aceita isso, e sabe o que acontece? Simplesmente Deus se afasta. Isso é triste. O povo de Israel era avisado por Deus que eles não podiam adorar ídolos, eles não podiam adotar idolatria no meio deles. Mas uma coisa nos chama a atenção: é o amor deste Deus, que até para corrigir o seu povo, como disse, ele não chega afrontando, mas ele chega, meus irmãos, trazendo à memória as coisas do passado, para que as pessoas tenham condição de refletir e voltar para o seu devido lugar. Por isso ele apontou para Israel e disse: lembro-me de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, Jeremias 2 é exatamente um processo judicial, como disse, porque Deus, processo judicial divino, no sentido divino, é uma contenda do Senhor contra o seu povo, onde Deus relembra o que, pastor? O passado de fidelidade, o êxodo, a peregrinação no deserto e o contraste com o presente de infidelidade. Ele lembra o passado, e eu quero lembrar os irmãos aqui essa palavra que Deus falou através de Jeremias para o povo de Israel. Como é que Deus disse? Ele diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti. De que, Senhor? Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e de teu amor, como de noiva. Aqui, Deus apresenta aqui um relacionamento nupcial. Ele diz: eu lembro de você,
do tempo da sua juventude, lá do início, quando nós começamos juntos, do seu amor de noiva. Queridos irmãos, eu agradeço a Deus, porque Deus, Ele sempre nos desperta com a sua palavra. E quando a gente ouve isto, quando a gente lê isto, a gente recorre ao início da nossa fé. Deixa eu perguntar aqui, quem teve o prazer, as irmãs que são casadas e os irmãos que são casados, quem ainda tem o prazer de se lembrar do tempo que estava noivo? Levante essa mão. Você já viu que coisa linda? Lembra? Deus está chamando nós aqui para lembrarmos daquele tempo, quando nós começamos. Entendeu? Você já pensou no amor? Quem aqui que é jovem, quem quer noivar? Levante a mão. Se não quiser, está doente. Porque se for sadio, todos que são sadios querem noivar. Então, é o amor. É o tempo mais lindo de uma juventude. Entendeu? Isso quando é dentro do plano de Deus. É o tempo mais lindo da juventude. Você já pensou o que Deus está dizendo aqui? Eu me lembro quando nós começamos o nosso relacionamento, que você era jovem. Ele está falando de começo, e que você tinha toda aquela afeição de noiva, aquele respeito, aquela amizade, entendeu? Aquele relacionamento, aquele prazer, aquele tempo que você se sentia bem ao meu lado, aquele tempo que você se encantava comigo, aquele tempo que eu era tudo para você, que você era tudo para mim, aquele tempo que nós tivemos de início, que a gente caminhou junto e concordávamos as coisas, a gente se amava, a gente vivia voltado um para com o outro. Deus está falando isso, meus irmãos, em palavras, no sentido figurado, para mostrar exatamente o amor dele para com a sua nação, quando Deus, porque ele traz a tona aqui. Você se lembra quando eu entrei no Egito e tirei você de lá, da escravidão, e nós andamos de braço dado pelo deserto, e você estava debaixo da minha proteção, você sabia confiar em mim, você sabia que ele era tudo para você. Você se lembra disso, igreja? Aleluia! Deus está falando conosco nesta noite. Quando nós começamos com Marcelo, nós queríamos estar perto de Deus, nós queríamos estar na igreja, a gente queria estar louvando a Deus, a gente queria estar falando de Deus, a gente queria estar juntos com os outros, desfrutando do amor de Deus. Aleluia! Quantos nesta noite se lembram do tempo que você começou, que você estava na casa de Deus, você tinha prazer de orar, você tinha prazer de louvar, você tinha prazer de ouvir, você glorificava a Deus e nada te impedia de fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando a gente é noivo e noiva, não tem distância. Não é verdade? Não há distância. Se rompe toda distância para se chegar perto. Toda dificuldade é removida para se estar perto. Não tem distância, não tem dificuldade. E não tem medo também. A pessoa enfrenta coisa difícil porque quer estar perto do seu amor. É ou não é? Aí Deus, ele olha para Israel. Pense comigo. Ele olha para Israel, vê Israel na sua terra, porque Deus reivindica isso aqui dele. Eu lhe tirei do Egito, eu andei de braço dado com você, eu livrei você dos perigos, tirei você do império do Egito, passei com você pelo deserto, eu provi tudo que foi necessário, e eu lhe coloquei na terra que eu lhe prometi, onde você foi desfrutar de bens que você não produziu. Mas agora, depois que você, aí Deus começa a reivindicar, depois que você chega na terra, que desfruta dos bens que eu te dei, você se esqueceu de mim, você fez aliança com os ídolos. Agora espere, meus irmãos, e pense aí, veja Deus lá do céu, olhando
o povo de Israel agora fazendo festa. Sabe que era priorizado e adorado Baal. Sabe que era priorizado os ídolos. E o Deus estava lá para trás, esquecido. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe por que Deus faz isso? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus não lhe chamou você absolutamente não. Todo crente que vem para a igreja, Deus chamou ele dentro de uma aliança. Você sabe o que é aliança? Deus, por isso que eu disse que isso aqui é um ato jurídico divino, porque Deus tinha feito uma aliança com Israel. Irmão, ninguém tem direito de quebrar a aliança. Quando se quebra a aliança, quem quebra ela se arrebenta. Você está entendendo? Quando se quebra a aliança, se arrebenta. Israel foi chamado dentro de uma aliança. Eu quero lembrar você se lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, andou com ele pelo deserto, aí chega o dia de Deus firmar aliança. Vou chamar você à memória, a sua memória. Olha, meus irmãos, sabe quem estava presente? Deus desceu da Sodoma, irmãos, com todo o poder sobre o Monte Sinai. Você lembra disso? Sobre o Monte Sinai. A Bíblia diz que a glória de Deus manifestou-se naquele monte, irmãos, que ninguém podia encostar. Se via os relâmpagos, os trovões, e lá estava a glória de Deus em cima do cume do monte. Canta lá, marchando acima lá. A glória de Deus estava lá. Você quer saber o poder de uma aliança? Estava presente os céus, estava presente os exércitos. A glória de Deus estava rodeando aquele território onde Deus estava naquele monte. Aleluia, Deus. Sinta a glória dele neste lugar, porque Deus ele nos chamou dentro de uma aliança. Chamou isolado, você está aqui porque você quis vir, porque você é bonito, porque você é bom. Deus só te chamou porque ele firmou uma aliança. Aí naquele dia, a glória de Deus era tão grande que o povo disse: Moisés representa nós lá, porque é muito grande essa glória. Nós aceitamos você como representante. Tem gente que é assim. Quando a glória de Deus está presente, meus irmãos, ele aceita tudo, porque ele sabe que Deus está presente. Aí eu vejo Moisés subindo. Pense comigo agora, Moisés trilhando aquele monte. E ele vai subindo e a glória de Deus envolvendo. E se viu os relâmpagos, os trovões que rebumbavam. E Moisés entra naquela glória. E Moisés passa quantos dias, irmãos? Moisés passa 40 dias dentro da glória do Senhor, para trazer uma aliança firmada com o povo que Deus havia tirado do Egito. É por isso que Deus olha para o povo e diz: lembro-me de você, da sua afeição de jovem, quando você era noivo, você andou de noiva, que você queria me ouvir, você queria me assistir, você queria estar perto de mim. Eu estou lembrando disso nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Dentro daquela glória, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel agora está aliançado com Deus. Você sabe que a aliança é direito. Entendeu? A aliança dá direito. Entendeu? A pessoa passa a ter direito de posse daquilo de quem fez aliança com ele. O que nós temos é por isso que Jesus disse: tudo que eu tenho foi meu Pai que me deu. Ele olha para a sua igreja, para os seus discípulos, e tudo que meu Pai me deu, eu dou para vocês. Irmãos, a glória foi tão grande quando Moisés desceu. A Bíblia diz que ninguém podia olhar para o rosto de Moisés. O que é que ele trazia, meus irmãos? Como prova da aliança que Deus tinha firmado, ele trazia o quê? As tábuas da lei. Quantos mandamentos? 10. Quantos tinha cada tábua? Hein?
6? 6, 4. Quantos? 5. Diga aí, irmão, com força. Ou não sabe? Diga, eu não sei, pastor. Vamos lá? Era 10 mandamentos. Quantos tinha em cada tábua? Não. 6 e 4. Tinha 4 em uma e 6 em outra. Entendeu? Você sabe quando as que ligam o homem com Deus eram 4, e as que ligam o homem com o homem 6, mostrando que essa comunhão da igreja, irmão, ela só é forte porque quando nós assumimos responsabilidade uns com os outros, honramos e respeitamos irmãos e vivemos de acordo com os 4 que nos ligam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, agora o povo tinha mandamentos, o povo agora estava aliançado com Deus, e o povo, e Israel, e Moisés, melhor dizendo, tornou-se o legítimo líder de Israel. Louvado seja Deus, porque daquele dia em diante o povo passará a entender que Deus tem os seus mistérios e tem ministério, e os mistérios de Deus Ele revela, sabe para quem? Para que Ele chama e coloca na posição de liderar o povo, para que esse povo seja orientado e ande de acordo com a visão de Deus para com o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Irmão, eu confesso para os irmãos que, lendo esse texto, eu me lembrei de muitas coisas que Deus fez em nosso meio. Lembrei de muitas coisas que nós recebemos e que nós também fizemos pela graça e a misericórdia de Deus. Então, Deus, observe que esse significado de amor, de novo, como falei, quando Deus diz, lembra-me de ti. Ele está falando exatamente do amor de noiva, e ele se refere ao período do êxodo. Deus, ele se apresenta como Deus que fez aliança com Israel lá no Sinai. Então, o relacionamento é descrito em termos nupciais, como diz esposa, esposo e noiva. A infidelidade de Israel é teologicamente quebrada de aliança, não apenas erro moral, porque existem os erros morais e existe quebra de aliança. Então Israel não tinha simplesmente praticado um erro moral, mas tinha quebrado uma aliança. Escute aqui, Deus salvou o povo de Israel só do Egito? Não, Deus salvou o povo de Israel também dos ídolos. Foi isso ou não foi? Salvou eles dos ídolos. Quando o povo de Israel volta-se para a idolatria, eles quebraram essa aliança. Está entendendo? Da mesma forma que uma mulher ou um homem quebra a sua aliança de compromisso quando trai a sua esposa ou quando trai o seu esposo. Entendeu? Porque a idolatria é um pecado de adultério espiritual. E o povo de Israel tinha feito isso. Eles quebraram a aliança com Deus. E Deus estava, meus irmãos, apesar de Deus estar triste e disposto a discutir isso, como numa reunião judicial no sentido divino, ele estava também disposto a fazer uma reconciliação de uma vez que o povo se arrependesse e quisesse se consertar com ele. Ele estava disposto. Então, observe bem, nós precisamos entender os pecados que Deus não tolera. Aliás, Deus não tolera nenhum pecado, mas existe, Deus não apoia nenhum pecado. Existe coisa que Deus tolera, mas como disse, parece que na sexta-feira passada, que chega o limite da paciência de Deus com certas coisas. Quando é que termina a paciência de Deus? Quando finda o prazo de arrependimento. Que a pessoa é instigada, a pessoa é confrontada, ela não se arrepende, aí chegou o limite da paciência de Deus, ele vai agora passar para o julgamento de Deus. E Deus tem a sua forma de fazer esse julgamento. Então,
A infidelidade de Israel é teologicamente, como eu disse, quebra de aliança, não apenas um erro moral. A fé, irmãos, é relacional antes de ser ritual. Diga comigo, a fé é relacional antes de ser ritual. Porque tem pessoas que pensam que a fé, irmão, é só esse ritual, essa liturgia do culto. Isso aqui é apenas a liturgia. A fé, ela é relacional, que leva a pessoa a se relacionar com Deus, com a sua palavra, com o seu espírito, com a comunhão. Isso é fé. Entendeu? A liturgia é uma coisa, a fé, ela é racional, ela vai além disso. Ela não se prende a ritual, mas ela é relacional, porque é por intermédio da fé que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o quê? Galardoador dos que o buscam. E diz também que a fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. Então ela é relacional. Pastor, como é que eu faço para mim? Eu queria uma fé grande. Não tem fé grande, tem fé firme na palavra de Deus, entendeu? Fé fortalecida. Sabe como é que se fortalece? O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então a fé se fortalece através de ouvir a palavra, de ler a palavra, meditar na palavra, receber a palavra, crer na palavra. Aí você começa a se relacionar com a palavra, e quem se relaciona com a palavra se relaciona com Deus, e a fé passa a ser relacional. Glória a Deus. Tá bom, queridos? Então observe que também nós podemos dizer que a fé, como disse, ela não é um ritual, ela é relacional. Então, o termo, irmãos, traduzido como amor aqui nesse texto, envolve a ideia de lealdade amorosa. Deus está falando de uma lealdade amorosa. Por isso que ele diz: lembro-me de ti, da tua afeição, de quando tu eras jovem, do teu amor de noiva, que você se relacionava comigo, que eu relacionava com você, que a gente podia chegar perto. Vocês tinham as revelações das minhas manifestações. Você lembra que muitas vezes Deus se manifestou de forma maravilhosa. O povo de Israel sai do Egito, irmão, chega na beira do mar, o mar está por cima, não tem saída, nem para um lado, nem para o outro. Sabe o que acontece? Deus, naquela hora, ele prova que está com Israel e diz para Moisés: ei Moisés, manda que o povo marche, toca com o teu cajado sobre as águas. Irmão, que milagre, que coisa extraordinária. A gente apenas ouve à distância, mas a pessoa, se a tua fé te chegar, te levar mais perto, para você ter uma visão disso, uma multidão de gente, que era uma imensa multidão, na beira de um mar, sem saber como fazer, e aos olhos nus, todos ao vivo, vê de repente a manifestação de Deus, através daquela brisa que sopra sobre as águas se afastarem repentinamente e formarem barreira para a esquerda e para a direita, e tornar-se aqui uma avenida muito larga. Não foi um caminho, foi uma avenida que se abriu, e o povo de Israel passando, conversando, a pé enxuto. A glória estava por cima do povo de Israel. Deus está dizendo isso. Eu me lembro de você quando nós conversamos juntos, que eu podia estar com você, você podia me ver manifestado na minha glória. Eu me lembro desses dias. É isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Irmão, a prova de que a glória de Deus foi tão poderosa que quando eles saíram do outro lado, irmão, pense num culto gostoso, irmão. Aleluia. Pense num culto maravilhoso. Quem foi que deu início ao culto? A irmã Miriam. Ela não deu trégua, pegou o seu tamborim e começou a cantar, e o povo acompanhou, e então dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Deus está se lembrando disso, dizendo para o povo: eu me lembro quando nós estávamos juntos na beira da praia, que você cantou
Deus. Aleluia. Aleluia. Eu espero que nós continuemos cantando o hino que faça Deus descer na sua glória Glória a Deus. e se manifestar em nosso meio e curar os enfermos e encher os crentes de alegria e de poder. Eu espero que da boca de todos os crentes aqui saia louvor, que possam desincronizar Deus da sua glória no sentido figurado e fazer manifestar no meio da sua igreja e a sua glória ser vista por todos que entrarem aqui e que estiverem conosco. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, Ele está falando disso. Não é apenas emoção, mas compromisso. Deus está falando aqui de amor, de compromisso. Que o povo já era comprometido com Ele, não olhava para os ídolos, não dava atenção às coisas que não eram sagradas. Deus valoriza, irmãos, a fidelidade inicial, porque ela reflete confiança e exclusividade. Eu não sei se foi com você, como foi com muitos e comigo. A gente aceitou Jesus como Salvador naquela época, e o que a gente mais queria era ser crente. Tinha dificuldade, mas o desejo da gente era ser mais crente. Era ser mais crente. O desejo da gente era estar mais perto de Deus. É por isso que a geração da nossa época, quase todos passaram, olha, irmão, quase todos viveram o Pentecoste. Amém? Quase toda aquela época receberam o Pentecoste de Deus. Eu me lembro que na minha época, quando eu aceitei Jesus com meus 11 anos de idade, nós tínhamos pessoas na igreja que nos incentivavam a buscar o batismo do Espírito Santo. O meu primeiro dirigente, meu primeiro incentivador foi o irmão Francisco Dantas, depois o irmão Edson, que passou a ser o dirigente local, e se buscava o batismo com o Espírito Santo naquela igreja constantemente. Não posso me esquecer disso. E quando estávamos nos cultos de oração, ninguém pedia casa, ninguém pedia carro, ninguém queria saber de modo, porque não tinha Deus. Os crentes diziam: Senhor, batismo com o Espírito Santo. Jesus me batiza, eu quero ser batizado. Jesus me batiza com o Espírito Santo. E Jesus batizava os crentes no Espírito Santo. Você sabe o que é isso? O amor do início, o amor inicial, que é exclusivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode servir a Deus sem esse amor verdadeiro. Agora, deixa eu dizer para você: Deus não sofre de, como esse mal que a pessoa esquecer. Na memória de Deus, tudo que aconteceu na minha vida e na sua está presente. Sabe o que é que não está na memória de Deus? Os pecados que Ele nos perdoou. A Bíblia diz que Ele não se lembra mais disso, mas do teu amor, quando você começou, do seu prazer, do seu desejo que você tinha de servir a Deus, Ele não esqueceu. Ele lembra de você. Louvado seja o nome dele para sempre. Então, Deus é fiel, mesmo quando o povo é infiel. Isso aqui a gente chama de teologia da memória divina. Tem um hino que eu acho muito bom, gosto muito dele, mas tem um erro teológico dele, e os irmãos nem percebem. E eu vou dizer, mas não tem mais como disfarçar. É aquilo que diz que tu és fiel a mim. Então é um erro teológico. Entendeu? Como é que dizer que você bem? Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. É, vai. Deus é fiel a Ele mesmo. Esses são os pequenos erros teológicos que existem, que os cantores nem percebem.
Deus é fiel a Ele mesmo. Ele nos abençoa, não porque Ele é fiel a nós, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Entendeu? Ele não falha com as suas promessas, porque nós, irmãos, não merecemos isto, mas a sua palavra é fiel. Entendeu? Ele sempre diz: por amor do meu nome vos abençoarei. Glória a Deus. Lembro-me de ti, da tua afeição, de quando era jovem, do teu amor de noiva. Glória a Deus. Quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Você já pensou nisso, irmão? Algumas vezes na Bíblia aparece Israel plantando feijão, milho, arroz. E como foi isso? Como foi isso mesmo? Ei, irmão, como foi esse negócio lá? 40 anos no deserto, almoçando, jantando, andando e sorrindo, brincando, sem fazer nada. Eu me lembro do pastor Pedro. O marvado ainda achava de ser fiel a Deus. Já pensou? Irmão, tem crente que é assim. A igreja está numa bênção. Ele desfruta de tudo, mas fala mal do seu irmão. Fala mal da igreja. Se reclama de A e de B. Cuidado com a aliança feita por Deus. Era, irmãos, o tempo da caminhada do deserto. Esse tempo é descrito como um relacionamento marcado por dependência, confiança, exclusividade. Mesmo com falhas, o povo dependia inteiramente de Deus para sobreviver. O contraste com a realidade atual. Vamos encerrar. Qual é a realidade atual? No tempo de Jeremias, o povo já estava instalado na terra fértil, e passou a confiar em si e nos ídolos. Desfrutava de prosperidade relativa, mas havia se tornado espiritualmente infiel. Esse povo desfrutava agora de bênçãos extraordinárias. Casas, você sabia que o povo já era situado, o habitar em cidades fortes, que eles não colocavam um tijolo nas casas. Deus preparou tudo e deu para eles. Casas boas. Acostumados a morar em cabanas, eles não tinham costume de morar em casa. Eles moravam em cabanas. E agora passaram a morar em prédios, em edifícios, em casas boas, construídas, bem feitas. Tudo isso pelo favor de Deus. E eles desfrutaram de toda a renda, de tudo que aquela terra produzia. Passou a receber a promessa de Deus que eles estariam numa terra que mandava leite e mel. A terra era produtiva, eles estavam lá. Mas o que foi que aconteceu? Eles se tornaram infiel a Deus. E o Senhor, Ele lembra, o Senhor inicia não para mostrar que Deus estava simplesmente com saudade deles, mas para confrontar eles. E Ele pergunta: onde está aquele amor que você começou? Onde está ele? Irmãos, Jeremias 2 mostra que Deus valoriza relacionamento que apenas, ou Deus não valoriza Deus valoriza relacionamento que não apenas são rituais, mas relacionamentos que são profundos e verdadeiros, aqueles que são realmente que vêm de um profundo amor de quem serve a Deus e de Deus para quem lhe serve. Então, a memória divina é uma chamada ao arrependimento e à restauração. Deus está chamando Israel aqui, irmão, para uma restauração. Quer dizer, Deus abre uma oportunidade questionando Israel para trazê-lo de volta ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. O povo vivia um tempo em que havia religião, mas a paixão por Deus
não havia mais, tinha esfriado. Escute o que eu estou dizendo. O povo, naqueles dias de Jeremias, eles tinham religião, mas a paixão por Deus havia esfriado. Não é nem preciso eu chamar você para a gente fazer uma reflexão. Como é que está a nossa paixão por Deus hoje? Como é que está a nossa paixão por Deus hoje? Será que nós estamos com aquele mesmo amor lá do começo? Irmãos queridos, Israel vivia entre a aparência de fidelidade e a realidade da infidelidade. Parecia serem fiéis, mas eles viviam uma infidelidade. Deus, como esposo fiel, relembra o amor do início para chamar seu povo de volta à aliança. Eles viviam, meus irmãos, uma situação difícil. Idolatria visível e também idolatria disfarçada. O que é que eu quero falar com isso? Porque eu vou fazer um paralelo para nós encerrar. A idolatria visível foi a que Israel praticou. Eles adoravam Baal e Deus estrangeiro. Eles praticavam sincretismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles levavam o nome de Deus, eles misturavam com os ídolos, faziam uma fusão. Isso é sincretismo religioso. E Deus não ama isso. A igreja, irmãos, a igreja não se curva a ídolos de pedra, mas pode se curvar ao poder, status, entendeu? Dinheiro, tradições, líderes. Tudo isso pode acontecer. Agora preciso lembrar que Deus confronta por meio de Jeremias, ainda oferecendo arrependimento. Deus confrontou Israel através de Jeremias, oferecendo arrependimento. Eles ainda tinham tempo para se arrepender. Hoje, o Espírito Santo continua exortando, e ainda, meus irmãos, há tempo para nós voltarmos para o primeiro amor. Quem se lembra qual foi a igreja que Jesus aconselhou que ela voltasse para o seu primeiro amor? Quem lembra? A igreja de Éfeso. E observe, meus irmãos, que a igreja de Éfeso, ela tinha passado o seu primeiro período como uma igreja amorosa, fervorosa, até porque depois, quando aparece lá a carta, já aparece o Senhor apontando a falha dela. No seu início, ela era uma igreja amorosa, uma igreja zelosa, uma igreja que teve a oportunidade de ter nela o último apóstolo, que morreu por último, o apóstolo João. O homem que mais, segundo se pode ver, o homem que mais falou de amor, falou para a igreja de Éfeso, João. Mas aquela igreja, só para você ver que às vezes as pessoas ficam assim pensando, é porque ninguém cuida. Irmão, tem pessoas que você pode cuidar até 5 horas da tarde, quando às 6 horas você se desvia. Sabia disso? Essa igreja aqui, João pregou dela, durante os seus últimos anos, ele pregou sobre amor. Aí quando João morre, que Jesus manda a carta para as igrejas, manda para Éfeso e diz, tem contra você que você deixou o seu primeiro amor. Quer dizer, se fosse usar, Jesus podia usar as mesmas palavras que Deus usou. Lembre-me de você, do seu primeiro amor, que você tinha um amor verdadeiro. Irmão, que nesta noite Deus nos abençoe, porque a resposta que nós temos no Novo Testamento, das reivindicações de Deus para a igreja, elas são muito mais profundas do que a do Velho Testamento. É ou não é? Veja só, Jesus, ele
estabeleceu sua igreja. E para encerrar, eu disse que o povo de Israel quebraram uma aliança que foi feita dentro da glória de Deus. A aliança da igreja hoje, irmão, é feita em quê? Vou começar aqui do João. Em que é feita a aliança de Jesus conosco, com a igreja? Hein? Vamos aqui? A aliança de Cristo com a igreja é feita em quê? Lá atrás desse lado. Aqui desse lado. Quem foi que já tomou Santa Sé aqui alguma vez dessa igreja? Levante a mão se já tomaram. Eu me acabou com isso. Eu me acabou com isso. Já pensou, irmão? Este cálice é o quê? A nova aliança feita no meu sangue. Agora imagine, aqueles que quebraram a aliança feita lá no Velho Testamento, porque teve um povo que quebrou. Quando Moisés chegou com a sábado da lei, já foi obrigado a maldição um bocado. Foi ou não foi? Foi. Tinha um bocado de gente ruim lá dançando ao redor do bezerro de ouro, se embriagaram, e quando Deus disse desce, tinha um povo lá, não presta mais não. Tem um povo. Quando ele chegou, não tinha um bocado, e igual você é uma pessoa que foi tremendo, aí Deus disse que você ia por lá, então não sei o que, tudo bem. Aí Moisés, usado por Deus, chamou o povo para cá, os que não quebraram a aliança, disse: agora pegue essa raça nojenta que praticou essa dojeira aí e mata tudo. Eles foram tudo mortos, mas antes disso eles tiveram que beber a nojeira daquele bezerro velho feito de brinco velho de meia, não sei mais de quem, que jogou lá tudo dentro do calor. Aí mandou dissolver lá, queimou, dissolver, bebam vocês aí. O resultado da quebra de aliança é isso aí. E depois matem tudo. Eles morreram. Vamos ter cuidado que essa aliança feita agora, ela é feita com o sangue de Cristo. Esta é a nova aliança feita no meu sangue. Se contente na igreja. Viva a comunhão da igreja. Ande de acordo com a igreja. Ande na presença de Deus. Seja fiel a Deus. Faça uma análise nesta noite em que você, eu vou me enquadrar também, em que nós estamos sendo infiéis. Isso aqui é de Deus? É, então eu tenho que ser fiel com isso. Se aqui é de Deus também, eu também tenho que ser fiel com isso. Se aqui é de Deus, é também. Se não é de Deus, tira da Bíblia. Se não é de Deus. Mas tudo que está lá é de Deus. Então, seja fiel. Só para trazer a memória, seja fiel nos teus compromissos com Deus, na comunhão, na oração, no relacionamento com Deus e com teus irmãos. Seja fiel nas suas contribuições para a obra de Deus. É de Deus, é. Pois você precisa ser fiel nisso. Tudo que nós vamos fazer que é para Deus, nós temos que ser fiel nisso. Amém? Deus nos abençoe. Amém? Deus nos guarde e que Ele nos conduza debaixo e dentro dessa aliança. Amém, queridos? Queridos, nós vamos agora encerrar o culto.